saúdo a todos os meus santos irmãos, as santas irmãs, os ouvintes, os internautas, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, entre os benditos. Eu sou o missionário evangelista Antônio Aparecido Antunes, daqui da cidade de Belém, estado de Rondônia, o portal do Amazônia. Hoje, dia 27 de 10 de 2024, às 12 horas e 50 minutos, no horário de Manaus, capital do Amazônia. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno. Vamos dar 3 benditos em nome do Senhor. Um bendito em nome do Pai, um bendito em nome do Filho, um bendito em nome do Espírito Santo de Deus, para nós iniciarmos o trabalho de hoje, né? Diga comigo, o Brasil e o mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Dizendo para o Pai, vamos dizer para o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Bendito seja o nome do Senhor. Dizendo para Jesus Cristo de Nazaré. Vamos dizer para o Espírito Santo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Dizendo para o Pai, para o Filho, para o Espírito Santo de Deus, né? Mas graças a Deus que nós dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno. Vamos dizer, o Senhor tem vencido por nós. Diga comigo, Israel, o Senhor tem vencido por nós. O Senhor tem vencido por nós. Que maravilha de Deus, né? Por isso que não perdemos a batalha, porque nós confiamos no Senhor, né? Vamos dizer comigo, o Senhor é a minha bandeira, né? Se o Senhor não fosse a nossa bandeira, nós já tínhamos perdido a batalha. Mas ainda que nós sofremos, lutamos, mas a nossa batalha é garantida. Diga comigo, Israel, o Senhor é a minha bandeira. Que maravilha de Deus, né? Nós temos a bandeira. Então vamos para a leitura. Hoje eu quero falar sobre o cavalo. Há muitos tempos o brasileiro andava a cavalo. Agora os brasileiros estão carregando, conduzindo o cavalo nas costas, né? Isso depende do estudo que nós sabemos disso aqui. Estamos carregando o cavalo. Estamos carregando, não é que os brasileiros não. Estamos carregando o cavalo nas costas, né? Eu também, né? Eu também, não estou falando, apontando para os outros, não. Nós estamos carregando o cavalo nas costas para dar honra para os cavalos, né? Para os malfeitores, né? Então, vamos para o livro. Abra a tua Santa Escritura comigo no livro de Apocalipse, capítulo 6. Diz assim, a abertura do sexto selo, né? E havendo aberto um dos selos, olhei, eis que vi 4 animais que diziam, em voz de trovões, vem e vê. E olhei, eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer, graças a Deus, né? E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e que estava sentado sobre ele foi-lhe dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal, vem e vê. E olhei que um cavalo preto, e o que estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro e 3 medidas de cevada por um dinheiro. Não danifique o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi uma voz dos 4 animais que dizia, vem e vê. E olhei, eis que um cavalo amarelo, o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte, e o inferno seguia. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com a espada, e com a fome, e com a peste, e com as feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar a alma dos que foram mortos
por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamava com grande voz, dizendo: até quando o verdadeiro e santo dominador não julga e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foi-lhe dado a cada um cumprir as vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, e até que também se complete o número dos seus conservos, seus irmãos, que havia de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o sexto selo, olhei, eis que houve um grande terremoto na terra, e o sol se tornou-se em negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como quando a figueira lança de si os seus figos verdes abalados pelo vento forte. E o céu retirou-se como um livro. O céu retirou-se como um livro. E o céu retirou-se como um livro, e que se enrola, todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, os grandes e os ricos, os tribunos, os poderosos, e todos os servos e todos os livres se esconderam nas cavernas e nas rochas e nas montanhas, e dizia aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque vindo é o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Quem poderá subsistir? Então, meu prezado, aqui nós vimos aqui o poder dos cavalos, né? O primeiro que está aqui, o cavalo branco, sabemos que é o Senhor Jesus Cristo. É o mais poderoso. Por isso que ele está aqui primeiro, porque tudo diz ser poderoso, que tem grande poder, grandes autoridades, mas nossas autoridades se acabam em nada quando chega esse homem. Chega aqui. Jesus Cristo amontado no cavalo branco, poderoso, e sai vitorioso para vencer. Porque com ele, aqui tem um negócio de macumba, que tem uma folha do mato que fala que é tal de comigo ninguém pode. Agora quero ver, aqui ninguém pode, é com esse que está aqui. É com esse que está aqui. Esse negócio de mato, comigo ninguém pode, uma erva tem aí, né? Que é, não sei o que lá, comigo ninguém pode. Que ninguém pode é com esse homem aqui do cavalo branco. Quero ver os poderosos, os tribunos, ricaços, né? Os supremos, né? Soberanos, supremos da terra. Quero ver se eles podem com esse homem aqui, ó. Ele saiu vitorioso para vencer, mas agora vamos ver os outros aqui que batalha contra este homem do cavalo branco. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu um cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi-lhe dado que tirasse a paz da terra e matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada pesada. Vocês prestaram atenção que esses cavalos já estiveram e estão pela terra? Muita gente estão lançando-se sobre a ordem desse cavalo. Tirado a paz, quando cortou a água do excedente, tirou a paz daquele povo lá. Quando tomou a fazenda dos fazendeiros e atribulou os fazendeiros, e pôs os gados dos fazendeiros, que são, e a família dos fazendeiros no meio da rua. Tirou a paz ou não tirou? Tirou a paz. Os homens, cavalo vermelho. Os homens dos cavalo vermelho que tira a paz e que matasse um aos outros a espada. O convite 19 que eles lançaram, enfermidade, epidemia artificial. A morte estava na agulha. A morte estava nos aparelhos.
O povo foi matado, tudo, assassinado, intoxicado. Muita gente não fala porque tem medo, mas aqui está escrito que isso ia acontecer. Então, meu prezado, o cavalo vermelho, que foi lhe dito que tirasse a paz e fizesse que fosse morte, lançasse a espada uns aos outros, né? Então acharam graça, acharam lucro na morte uns dos outros, né? Matando por ordem mundial os países comunistas. E foram muitos milhões de brasileiros que morreram, que diziam: eu tenho que me prevenir, vou procurar a saúde pública, tenho que me prevenir. O cavalo vermelho estava na saúde pública, comprada por dinheiro para matar o povo. E matou quantos milhões de pessoas? Que em vez de confiar em Deus e fugir da fúria do cavalo vermelho, corria até os postos de saúde, até os hospitais, ia andando e retornava de lá. Quando chegava a retornar de lá para cá, lacrado num caixão, que tinha que velar o defunto com distância de 100 metros, sem poder chegar perto, sem poder ver. Por quê? O defunto não cabia no caixão, tinha que destripar ele para pôr no caixão, porque estava intoxicado e ninguém poderia ver. Porque se chega uma pessoa que entende, ele chega com a agulha, com a coisa e fura, ele vê que só sai água, só sai infecção, não sai sangue. Processava eles. A justiça brasileira falhou. Não existe. Lei brasileira não existe mais. Ministério da Justiça não existiu. Os homens fizeram o que quiseram, do jeito que quiseram, aplicou no povo o que ele quis. Depois, no final, depois que matou todo mundo, acabou, não tinha mais, ninguém acreditava mais, ninguém mais ia na onda deles. Ai, vocês me desculpem porque eu errei, agora nós errou. Tinha que ser lançado na cadeia, se tivesse justiça, tinha metido esses homens na cadeia. Mas por que não meteu eles na cadeia? Por quê? Depois eu te explico por quê. Tá vendo? Injustiça! Tomando propriedade, cortando as águas, subindo, dando sobrefatura nos impostos, destruindo o pobre, perseguindo os pecuaristas, os agronegócios, os produtores de sojas, todos os homens de trabalho. Então, meu prezado, aqui nós vemos o cavalo vermelho tirando a paz, perturbando, assassinando o povo que habita sobre a face da terra. Então, meu prezado, aqui nós vimos e aqui, capítulo, versículo 5, e havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem e vê. E olhei, eis que um cavalo preto. E o que estava sentado tinha uma balança na mão. Eu vi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro e 3 medidas de cevada por um dinheiro. Não danifica o azeite e o vinho. Uma medida por um dinheiro, 3 medidas por um dinheiro, são situações precárias, que significa passar de vida da perseguição. As mercadorias no mercado subindo, diminuindo no EFA e subindo no CIC, no total.
e não danifica o azeite e o vinho. Você sabe o que é isso? O azeite, a unção dos santos, e o vinho, o sangue de Cristo. Não se danifica. Ninguém consegue danificar mesmo. Então, ele não danifica, porque o que é do Senhor cumpre o hino nacional. Não teme nem a própria morte. Mas muitas pessoas, devido aos seus pecados, às suas incredulidades, à sua religião perversa, vão se entregando ao maligno. Vai virando o inimigo fazer o que quer. Muitos crentes já voltaram para trás, estão voltando para trás. Só tem um nome de crente, mas estão voltando. E havendo aberto o quarto selo, ouviu a voz do quarto animais que dizia: vem ver. E olhei, eis que um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com a espada, com a fome, com a peste e com as feras da terra. E a parte que eu digo, meu prezado, da epidemia, parte da epidemia, da fração, da espada maligna, da espada para matar a quarta parte dos que habitam na terra com a espada. Por quê? Fala até mesmo com a espada. Porque o exército brasileiro também está com o cavalo nas costas. Esses maiorais do exército aí, major, tira o cavalo das costas. Leia a tábua da lei. Aprenda com Moisés. Tire o cavalo das costas e liberta o nosso país. Deixe de perseguir o povo brasileiro. Enquanto estão perseguindo o povo brasileiro, estão aprontando para si mesmo a qualquer momento ser levado cativo também. Com a medida que medir, será medido também. Aquilo que não paga aqui na terra, que não paga na presença do poderoso, na presença dos poderosos, paga na cama do hospital, paga na sentença das enfermidades incuráveis, porque com Deus ninguém se brinca. Lembra que prenderam famílias e mataram presos por coisas mínimas, banais, em meio de revolução, por código de lei, passando de 100 pessoas é uma revolução. Não existe lei de prisão mais. Mas como se diz supremo, soberano, profana a lei e faz uma lei falsa. Os homens inferiores, malfeitores, autoridades locais, até mesmo exército dando cobertura, faz a lei falsa para matar as pessoas em cativeiro. Mas o olho de Deus está vendo. E chegou a hora, e a hora é agora. De agora para frente não há mais tempo. É chegado o juízo. O Senhor há de trazer justiça às pessoas que são aqui, ó. As pessoas que são o inferno e a morte. Segue numa carruagem, matando as pessoas e lançando.
matando preso, matando de fome, matando na espada, matando de sede, matando na agulha. Isso é só um bicho de pelúcia. Do convite 19, né? Com um copo dosador. Matando intoxicado, com dropagem de dose de medicamento, dose dupla, remédio aplicando tóxico, matando. Mas o juízo de Deus está aqui, está chegado. Não tem mais tempo, agora vai ter que prestar conta. O inferno segue. E a morte acompanha. Tanto no inferno dos que estão matando, como na morte que são eles mesmos também, indo para a sua própria morte. É chegado o dia que o despojador vai ser despojado. Dia de vingança do Senhor. Então, meu prezado, os cavalos poderosos, com suas grandes forças, como se fosse o cavalo que puxa o bitrem na BR, caminhão chamado cavalo, puxa 60 toneladas. Quando ele quebra, que não tem mais jeito, vem outros cavalos para levar aquele cavalo. Vem o cavalo prancha, guincho, prancha, que ergue à frente dele e leva embora. E outro para levar o bitrem. Um cavalo em cima de outro cavalo. É a mesma que está acontecendo no nosso país. Cavalo poderoso administrativo, cavalo do exército em cima dos outros cavalos e outros cavalos em cima do exército também. O cavalo verdadeiro que está aqui também, que ele cai também, não fica impune não, ele vai ter que pagar. Vai pagar, não fica sem pagar. Ninguém faz o mal achando que vai receber o bem. O direita deu conselho, ninguém foi por conselho do homem da direita, foi desprezado. Fugiu para não ver o desprezo, a agonia, a rebeldia. Mas toda essa bagunça que fizeram, tudo isso vão ter que prestar conta. Vós que estáis sobre este cavalo de poder, cavalo de força, porque o homem do cavalo branco vem aí, montado num cavalo branco. E quem, diz a Bíblia, quem poderá subsistir diante dele, não vai existir mais nada. Então, meu prezado, os brasileiros estão com os cavalos nas costas, sabe como? Pagam o imposto que nunca pagou, mais caro que nunca pagou na sua vida. Estão pagando agora. Paga pedágio no Brasil inteiro, pedágio e mais pedágio, cavalo, 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 cavalo nas costas do brasileiro. Os poderosos lá, tá lá, se reúne de 10, 15 malfeitores, vota e aprova a lei contra os caminhoneiros que trabalham de dia e de noite para manter o nosso país, para sustentar o nosso país. Trabalha contra o agronegócio que produz milhões
e milhões para manter o país. As vegetais crescem dia e noite. Hoje está diminuindo. Esses vagabundos depois falam que tem que preservar a bacia amazônica. Tem que preservar a natureza. Como vai preservar a natureza sem que está destruindo a natureza divina? Muitas das vezes, até o índio se mata um porco do mato, ele vai brigar com os índios porque matou um porco do mato. Mas os animais estão morrendo, os animais domésticos morrendo de fome, morrendo de enfermidade, morrendo da míngua. A nação diz que tem a lei, mas nunca foi exercitada esta lei para socorrer os animais. Os filhos dos pobres não têm colégio mais para estudar. Fica montado numa carroça velha, numa lata velha e subir lá para o fim da cidade. Porque não tem escolas nos bairros, não tem posto de saúde nos bairros, não tem creche. É assim que preserva a natureza? Não tem preservação nenhuma, não tem capacidade nenhuma, não tem princípio nenhuma, não tem qualidade nenhuma. Há poucos dias teve uma política por aí, foi milhões e milhões de cruzeiros na política, os brasileiros passando fome, passando regularidade, o necessitado cada dia mais necessitado. As vagas de emprego público é olhado por cima, é para quem eles querem, não é para quem necessita, para quem chega, para quem procura. É negociada, comercializada. Mas o nosso imposto não é comercializado assim como nós queremos, não. Ele é um sentido obrigatório. Então, meu prezado, estamos com a corda no pescoço, como diz o profeta Jeremias, no livro da profecia, Lamentação, capítulo 5, ele falava na profecia mesmo, com a corda no pescoço, e agora com o cavalo nas costas, cavalo dos poderosos, do poder, tem poder só para massacrar o pobre, os aflitos, os necessitados, os órfãos, as viúvas e profanar a lei, destruindo a santidade da nação santa, liberando casamento ilícito, perseguindo as igrejas, levantando imagem maligna, maléfica de demônio, proibindo as celebrações divinas. Prezado, estamos vivendo os últimos dias. Aqui, no versículo 10, vamos falar sobre os santos que passaram para a eternidade, estão clamando lá. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos pela palavra de Deus e por testemunho que deram. E clamava com grande voz, dizendo: até quando o verdadeiro e santo dominador não julga e vinga o sangue dos que habitam, o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram-lhe dados a cada um cumprir as vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que se complete o número de seus conservos, seus irmãos que havia de morrer como eles foram. E havendo aberto o sexto selo, olhei, eis que houve um grande tremor de terra, e o sol se tornou-se negro, como saco de silício. Está vendo o que vai acontecer? Está vendo o que vai acontecer? Os malfeitores vão ver isso aqui. E a lua tornou-se em sangue, e as estrelas caíram do céu,
do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si o seu figo verde, abalado pelo vento forte. Tá vendo? As estrelas vão cair do céu, como a figueira lança de si o seu figo verde, abalado pelo vento forte. E o céu se retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas se moveram do seu lugar. E os reis da terra, grandes, ricos, tribunos, poderosos e todos servos, livres, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque vindo é o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Está vendo? Pedindo para os montes cair em cima, os rochedos, as cavernas, em cima deles, para esconder da ira do Cordeiro que está sobre o trono. Em Zacarias capítulo 6, a oitava visão dos 4 carros. Outra vez levantei os olhos e olhei e vi 4 carros que saíram dentre os montes. Estes montes eram montes de metal. No primeiro carro eram os cavalos vermelhos, e o segundo carro, cavalo preto, e o terceiro carro, cavalo branco, e o quarto carro, cavalo grisalho, forte. E respondi e disse ao anjo que falava comigo: que é isto, Senhor meu? E o anjo respondeu e me disse: estes são os 4 ventos do céu, saindo de onde estava perante o Senhor de toda a terra. E o carro em que estão os cavalos pretos saíram para a terra do norte, e os brancos saíram atrás dele, e o grisalho saíram para a terra do sul. E os cavalos fortes saíram, procuravam ir por diante para andarem pela terra. E ele disse: ide, andai pela terra. E andava pela terra, e me chamou e me falou, dizendo: eis que aqueles que saíram para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. Vingança do Senhor, repousando o espírito do Senhor. Vingança, porque o Senhor está registrado aqui. E respondendo disse, o anjo falava comigo: que é isto, o Senhor meu? E ele respondeu e me disse: eis que estes são os 4 ventos saindo de onde estava perante o Senhor de toda a terra. Está vendo? Os anjos que estão segurando o vento para não mudar os montes de um lugar para o outro. Chama a Neuza, comprimitinho que desce. O vento para danificar a terra. Então, meu prezado, e aqui o Senhor traz uma ira sobre a terra do norte, sobre grande idolatria, que adoram outros deuses. Então, meus prezados, estes são as minhas dissertações, meus ensinos. Espero que muitas pessoas lembrem disso que eu estou falando. Não vote mais
Retire o cavalo de suas costas. Se for para ir votar errado, não vote. Se for para votar para as pessoas que querem andar a cavalo nas suas costas, não vote mais. Faça como eu não voto mais. Por quê? Não adianta. Há muito tempo que eu vejo que não ganha mais o que é justo, o que é certo, o que é reto. Não ganha mais. Por quê? Os computadores roubam tudo o quanto é direito. Vota para um, cai para o outro. É controlado pelos malfeitores. Eles ganham. A presidência ganha com roubo, não é com honestidade, é com roubo. Então não adianta. Se fosse para mim votar para a direita e o meu voto ser contado, eu ia votar contra o Trump. Mas não vou, porque não confio mais, não acredito mais. Só se for no papel, no preto e no branco. Daí dá para ir, que daí se liberta a nação. Mas pelo contrário, o computador não liberta mais não, estão roubando pelo computador. Né? Então, meu prezado, são estes meus conselhos. Espero que todos vamos confiar no Senhor, se apegar com o Senhor e deixar esse termo de política, deixar de confiar nos nomes escarnecedores e confiar somente em Deus. Então, são esses meus ensinos. Eu quero deixar uma bênção para todo o povo do estrangeiro aí, para o Israel de Deus lá no estado, na Palestina, para os Estados Unidos, para a Itália, Espanha, Suíça, para a Inglaterra, para a França, Alemanha, para Portugal, para a China, para o Japão, para o Fasquistão, Indonésia, todos os países que não conhecem a Deus, para a África do Sul e do Norte, todo o continente da África, todos os países da África. Quero deixar uma bênção para todos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, entre os benditos, reine em vosso coração desde hoje para todos sempre e para eternamente. Amém.